Hoje o que Deus trouxe para a gente falar, é sobre o grande eu sou. O grande eu sou. Nós vamos ter essa palavra em 2 etapas, queridos. Hoje eu vou falar o grande eu sou, e domingo que vem, completando essa palavra, eu vou falar quem tu és. Então, o que Deus fala de quem Ele é, e a semana que vem, o que Deus fala de quem você é para Ele. E é interessante porque eu estudando para essa palavra, eu percebi uma coisa, que Deus ele vai se revelando ao homem, de acordo com aquele momento que ele tem que trabalhar em alguma coisa específica. Eu vi na palavra de Deus 3 formas dessa revelação. A primeira revelação é a revelação de Deus no Antigo Testamento, quando Ele criava um povo para ser dele, Ele formava um povo que seria a menina dos seus olhos. Ele teve que pegar um homem, uma mulher estéril e falar assim, tem que ser tão milagroso esse povo, tem que ser tão vindo de alguma forma que homem nenhum pode explicar, que eu vou pegar um homem e uma mulher já com idade, estéril, e a partir desse homem que ouve a minha voz, que conversa comigo, que se relaciona comigo, a partir disso eu vou criar um povo separado, santo, para ser meu. E todo o Velho Testamento é o Senhor trabalhando nesse povo, que Ele tinha separado para ser dele. Mas esse povo que Deus separou para ser dele, não é assim, eles são meus e o resto que vá tudo para o inferno. Não é isso. É que esse povo separado para ser de Deus, quando uma pessoa é separada para ser de Deus, quando você foi chamado e escolhido, quando Deus olhou, Cláudia, és tu, que eu vou chamar para ser parte do meu povo. Não é só para a Cláudia e os outros, é porque a Cláudia foi chamada para levar esse mesmo amor e trazer esse amor de Deus para as outras pessoas e trazer a essas pessoas para conhecer esse Deus de amor e esse Deus maravilhoso. Vocês estão me entendendo? Quando Deus criou e separou e falou, olha, a terra está tão bagunçada, eu vou separar um povo para ser meu, eu vou formar um povo para ser meu, era que para esse povo, ser aqueles que fossem a porta, para que os povos conhecessem o único e verdadeiro Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o grande eu sou, aquele que é acima de todo nome, aquele que não tem ninguém acima dele. E esse Deus tão maravilhoso, Ele desde o começo, desde a criação, tudo que Ele olha quando Ele vê o ser humano, é aqueles a quem eu quero me relacionar e que nós sejamos uma grande família. Teve quando fez Adão, mas vamos começar a partir de Abraão. E quando Adão, ele não precisou se revelar, né? Porque Adão nasceu já olhando para Deus, né? Então Deus não precisava falar assim, sabe quem eu sou? Só tinha ele e Deus, não tinha outro. Então ficava fácil dele saber quem que era quem ali, né? Mas, quando passou tudo, Deus precisou se revelar. E aí Deus começa a revelar o caráter dele, quem ele é. E nesse primeiro momento, de todo o Novo Testamento, Deus vai revelando quem ele é e a forma que ele quer se relacionar com o povo. E então entra o Novo Testamento, que é quando vem Jesus. E Jesus, que é o Filho de Deus, ou o Deus Trino, na forma de filho e que desceu na forma de homem, porque Jesus é Deus. Jesus começa a se revelar à igreja. Porque quando Jesus chega, já não é mais o reino de Deus, o povo, e algo que com sangue de animais chegava até Deus. Quando Jesus vem à terra, chega o reino de Deus na terra.
Jesus traz, e aí tem que trazer uma nova revelação. Uma revelação de um relacionamento muito mais íntimo, muito mais pessoal. E esse vai ser a segunda revelação que a gente vai tratar, essas duas hoje. E quando Jesus sobe, vem o tempo da igreja e do Espírito Santo. E aí, nós que temos que saber quem nós somos e quem o Espírito Santo é em nós, para que o reino de Deus continue se estabelecendo na terra. É algo lindo, precioso, porque à medida que nós sabemos quem Deus é, nós temos um norte. Quantas pessoas se desviam? Quantas pessoas ficam confundidas com as coisas? Ficam confundidas com a sua fé? Sabe por que nós nos confundimos com a nossa fé? É porque nós não conhecemos quem é o nosso Deus, o Deus poderoso. E cada vez, irmãos, eu tive uma viagem agora muito linda que Deus me proporcionou. Fui lá para a casa do Diego e da Vanessa e da Hilda, visitá-los lá em Portugal. E eu gosto muito de história, gosto de saber das coisas, gosto de turismo histórico, gosto de conhecer essas coisas. E cada vez que eu vou conhecendo e vou vendo as coisas que Deus faz, mais eu creio no Deus da minha salvação. Mais eu vejo esse Deus em tantas coisas se manifestando. E essa manhã Ele quer se manifestar a você. Vai ser uma palavra um pouquinho diferente, porque eu vou começar só a falar quem Deus é para você. Vamos começar lá? Deu para colocar ali? Gênesis 15:1. Deus é escudo. Ali, Deus falando com Moisés, essas coisas o Senhor falou a Moisés, não, Abraão. Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Deus, a primeira revelação que Deus traz de si mesmo, quando Ele fala eu sou o teu escudo, o escudo que é proteção, o escudo faz que é para nós rompermos o medo. Eu sou o teu escudo. Por que vivemos com medo? Nós temos o nosso Deus que Ele vai à nossa frente, que Ele nos protege. Ele nos protege no dia bom e no dia mau. A segunda coisa, nós vamos entrando assim meio rápido, tá? Gente, em cada um desses. Gênesis 15:5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Não é esse aí. Vamos continuar aqui no próximo aqui. 17:1. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Irmão, vamos repetindo comigo. Meu Deus é o meu, primeira coisa. Não temerei, porque o Senhor é meu escudo. Segunda coisa, eu sou o El Shaddai. Ali também, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Ali Deus estava falando para Abraão, eu vou fazer algo inédito, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que significa o Deus Todo-Poderoso, irmão? Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus Todo-Poderoso significa que não há nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. As coisas podem ser impossíveis para o homem, mas para Deus nada é impossível. E Deus hoje se revela a você, amado, você já desistiu de orar? Você já desistiu de buscar? Você já desistiu disso? As pessoas falam para você não crer, as pessoas falam para você não sonhar, as pessoas falam para você que é muito para você, pois o teu Deus te diz hoje, eu sou o teu El Shaddai, e se eu te dei uma promessa, não importa o quanto impossível lhe pareça, eu vou abrir a porta, eu que abro caminhos no deserto, eu coloco rios em ermos, eu coloco a minha vontade aonde não pode, eu faço um homem de 90, de 100 anos, com uma mulher de 75 estéril ter filhos. O que é impossível para mim? O que é impossível para o meu Deus? Terceira coisa que Deus é. Vamos ver lá. Em Êxodo 3:14. Eu sou o que sou.
Essa é uma das revelações mais lindas que Deus dá para Moisés, quando fala, Moisés, vai lá, faz assim, 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 porque você vai libertar o meu povo. E Moisés fala assim, é meio difícil, né? Eu vou chegar, eu diante de Faraó, falar simplesmente assim, olha Faraó, a partir de hoje eles não são mais escravos, porque eles são povo de Deus. Meio estranho, né? E eles vão perguntar, quem te enviou? Quem está falando? Até mesmo para os israelitas, eu vou chegar para os meus irmãos e falar, irmãos amados, voltei do deserto depois de 40 anos, porque Deus mandou libertar vocês. Eles vão olhar para mim e falar assim, qual é, meu? Quem que está te mandando falar isso? Quem está me mandando falar isso para você agora? É o mesmo que mandou Moisés falar aquilo. Eu sou o Deus eterno. O Deus da tua salvação, diz o Senhor para você hoje. Talvez você esteja, quem é ela para falar qualquer coisa, essas coisas, quem fala não sou eu, mas é aquele que me enviou para falar essas coisas, é o grande eu sou. É o grande eu sou que às vezes te envia para ir até um enfermo e falar, o Senhor me falou para eu orar por você. Quem que te enviou? O grande eu sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que determina todas as coisas no céu e na terra. É Ele que me envia, é Ele que me faz andar sobre um lugar que parece todo esquisito. É Ele que me faz proclamar o Evangelho em lugares que ninguém quer ir. É Ele que te chama, é Ele que te envia. É o grande eu sou, é aquele. Então vamos lá, meu escudo. É o Shaddai. O grande eu sou. E Deus quer continuar se revelando a você. Vamos lá agora em Êxodo 15, 26. Esse vai pegar. Hoje o pastor Nivaldo orou por cura aqui, porque disse que tinha uma unção de cura nesse lugar. E aqui, Deus se manifesta como Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura as enfermidades, aquele que vai... Quem aqui já foi curado milagrosamente pelo Senhor alguma vez? Levanta a mão mais alta. Agora, só para ninguém duvidar, fica de pé, se você já foi curado milagrosamente pelo Senhor alguma vez na sua vida. Nós temos Jeová Rafá na nossa vida, irmãos. Pode sentar. Eu vi minha filha, bebezinha, ser curada pelo Senhor, milagrosamente. O André, meu filho, ele nasceu, sabe quando a criança nasce com bronquite? Ele nasceu com bronquite. Com 6 meses ele estava curado, nunca mais teve uma crise de bronquite. Malemar tem tosse de vez em quando. Nem gripe esse menino pegava. Eu já vi tantas curas milagrosas. Esses dias, um pouco antes de eu ir embora, a gente orou tanto pelo Fernando, que estava com uma pedra no rim. Cadê o Fernando? Eu não vi o Fernando hoje. Ei, Fernando! E o que aconteceu, Fernando? Antes da gente ir embora, primeiro que parou a dor. A pedra estava lá, a dor sumiu, a gente falou, deve ter esfarelado, aconteceu alguma coisa com essa pedra, porque a dor sumiu. E depois de alguns dias, o que aconteceu? Expeliu uma pedra que o médico falou que era impossível, mas para o El Shaddai é impossível, irmãos? Para o Jeová Rafá é impossível? Para o grande eu sou é impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. Meu escudo é o Shaddai, o grande eu sou, o Jeová Rafá. Esse é o Deus que você serve, é por isso que você está nessa cadeira, neste lugar agora, irmão. Não é porque você é bonzinho, porque você não é. Certo? Estou errada? Eu falo que às vezes eu tenho o coraçãozinho peludinho também, sabe? Às vezes tem umas maldadezinhas ainda que Deus está curando. Meu coraçãozinho. Tem gente com um coraçãozinho mais bonitinho. Às vezes, nós somos maus, nós não merecemos, mas nós temos um Deus que nos atraiu, nos amou, e pela sua misericórdia nos alcançou. E esse Deus é o Deus que nós servimos. E por que nós andamos tantas vezes como se nós servíssemos um Deus fraco, um Deus sem poder, um Deus que não ouve, um Deus que não fala, como se fosse uma imagem sem vida? Não é esse Deus que a gente serve.
Vamos lá para outro ponto. Ih, tem muita coisa aqui, irmão. Vamos lá. 22, Êxodo 22. Esse eu gosto também, eu quero ler. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. O nosso Deus é aquele que nos liberta da escravidão. Ele liberta de escravidão de drogas. Ele liberta da escravidão de vícios, qualquer tipo de vício. Ele liberta da escravidão dos nossos medos. Ele nos liberta da escravidão que o espírito de orfandade traz para o ser humano. Ele nos liberta da escravidão do nosso pecado. Ele nos liberta da escravidão de tudo aquilo que nos prende, nos amarra e nos impede de ser livres, nos impede de ser alegres. Ele nos liberta da escravidão, da depressão. Ele nos liberta da escravidão, do espírito de morte. Ele te liberta. Ele é aquele que te liberta quando Deus te chama. Quando Jesus te chama, quando você vem à frente, quando você dá a declaração, eu recebo Jesus como Salvador da minha vida, naquele momento, amarras que o inferno colocava na sua vida começam a ser quebradas. Ele quebra amarras de escravidão na vida financeira, de pobreza. Quem aqui tinha essa escravidão e foi liberto milagrosamente pelo Senhor? Mais recente agora, né? Teve uma verdade, quem foi? Levanta a mão de novo aí, irmãos. Eu fui liberta. A minha família sempre passou dificuldade financeira, sempre foi dificuldade. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu trabalhava, estudava, fazia curso de inglês, sempre fui muito trabalhadeira, nunca fui preguiçosa, não. Mas sempre com aquele dinheiro contadinho, ganhava um salário mínimo. E aprendi a dar o dízimo de cara, assim, já aprendi as coisas de Deus e ouvi e obedeci. E naquele momento o Senhor me libertou de toda a escravidão financeira e eu ficava boba de ver que no final do mês meu dinheiro sobrava. E antes não era assim. E a partir de então eu fui vendo, não é que, gente, libertar da escravidão financeira, não é aquelas bobagens que às vezes você escuta, que você dormiu pobre e acordou rico, a não ser que você ganhou na loteria, né, irmão? Mas isso também, Deus não gosta muito dessas coisas, não. Ou você dormiu pobre e um parente rico que você nunca conheceu, morreu, deixou tudo para você. Né? Isso acontece em filme, essas coisas, né? Só em filme acontece isso. Não é isso. A libertação que Deus traz é uma mudança gradativa. E que você a cada dia vai vencendo coisas que antes te prendiam e te escravizavam. E quando você olha para trás, você olha de onde você saiu e para onde Deus te levou. E você vê que você foi livre dessa escravidão financeira. É isso que é ser liberto de uma escravidão financeira. Eu fui vendo, com 18 anos eu já me sustentava. Eu já pagava, já não dependia de pai, de mãe para nada, nem que quisesse, né? Não dava para depender mesmo. Já pagava a comida que eu comia, a casa que eu morava, meus estudos, minha roupa. E você sabe de uma coisa? Chegava no final do mês e eu tinha dinheiro. Libertação financeira. Deus é um tema. Eu não tinha programado isso, mas eu creio que Deus quer trazer libertação financeira para algumas pessoas aqui. Fica de pé quem precisa de libertação financeira. Vou parar e vou orar sobre isso agora. Se tem maldição familiar e você vê isso se repetindo na sua vida, fica de pé agora. Mas tem uma coisa: ouça a Deus e obedeça a Deus. E seja sábio, porque às vezes a maldição financeira é porque você gasta demais. Então não é maldição, é sem vergonhice. Desculpa, irmãos, eu tenho que ser santa, que fala devagar. É porque você precisa saber administrar seus bens. Mas, de qualquer forma, quebra essas maldições na sua vida agora. Vamos orar? O Senhor é o Deus que te liberta. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é o Deus que nos liberta. Eu vivi essa libertação na minha vida e agora, Senhor,
Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que as amarras na vida financeira sejam quebradas agora. Que toda amarra, Senhor, que veio na vida financeira dos teus filhos, nesse momento, uma gota do sangue de Jesus derramado por nós, que quebra toda maldição, venha sobre a vida desses teus filhos, quebrando essas amarras, destruindo todo o argumento do inferno contra eles. Senhor, que ainda essa semana eles vejam sinais, ó Deus, de que começa uma mudança na vida deles, sinais de que o Senhor é com eles, ó Pai, que sejam quebradas as maldições, que portas de emprego se abram, que venha a sabedoria ao administrar os seus bens, ó Deus, que venha a força, que venha a convicção, a fé, para que os seus filhos andem nesses lugares altos contigo, ó Pai, e sejam e vejam que foram totalmente libertos. Mudem a história da sua família, Senhor, a partir dos teus filhos, muda a história dessa casa, em nome de Jesus, amém. Vamos para o próximo, o que nosso Deus é? 22, 27, quem Deus é? Ele é o Deus misericordioso, aleluia, porque o manto é a única cobertura, tá, vamos lá, só no final. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Você sabe o que é misericórdia, gente? Misericórdia, né? A pessoa agora fala, tudo que é... Misericórdia, não, misericórdia não é isso. Misericórdia é algo tão lindo. É declarar uma pessoa culpada, inocente. É perdoar num nível que apaga as transgressões daquela pessoa. Quantos de nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus? Quando pecamos, quando erramos, ou porque nós nos achamos sujos demais para o Senhor, e temos dificuldade de entrar na presença do Pai, temos vergonha de ir até a presença de Deus, e isso vai nos afastando mais e mais do Senhor. E nosso Deus, hoje, está nos falando que Ele é um Deus de misericórdia. Ele está se apresentando a você, como eu sou aquele que apago as tuas transgressões e do teu pecado eu não me lembro mais. Quando a gente está se sentindo dessa forma, a gente não tem que fugir do Senhor, a gente tem que correr para o Senhor. Quando a gente peca, quando a gente comete um erro, uma das piores coisas que existe para a gente é a culpa. Quem já carregou a carga da culpa? Eu já. Não é ruim, gente? Parece que você não tem mais força para nada. Aquilo te amarra, você não tem coragem de chegar diante do Senhor e clamar para Ele, por exemplo, por uma cura, por uma libertação. Você não tem coragem, às vezes, de chegar, você se sente tão indigno, e realmente nós somos indignos. Mas o nosso Deus é o Deus de misericórdia. E hoje Ele se revela a você, que está aqui hoje. Eu sou o teu Deus de misericórdia. Eu apago as tuas transgressões. E do teu pecado eu não me lembro mais. Essa é a misericórdia de Deus que nos alcança. E que quer te alcançar hoje. E quer te alcançar amanhã cedo. E que quer te alcançar na terça, na quarta, na quinta. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque Ele, como o nosso Criador, e Jesus tendo vindo aqui na terra, principalmente, visto tudo, Ele sabe que a gente precisa dessa misericórdia para se relacionar com Ele. Ah, você precisa. Você precisa de misericórdia, irmão? Ufa! Eu mesmo falo que se eu fosse Deus, eu não me aguentava. Mas graças a Deus eu não sou Deus. Porque Ele me aguenta e me quer. Porque nós somos inconstantes. Nós estamos muito bem, daqui a pouco alguém fecha a gente no trânsito,
a gente desce do céu e vai para algum outro lugar, que não é o céu. A gente fica magoado e não quer perdoar os outros. A gente é birrento. Quem é birrento com o Senhor aqui? O Senhor não ouviu do jeito que eu queria a minha oração. Também não vou na igreja. Não vou hoje. Quero ver, Deus vai sentir minha falta. Ele sabe de tudo isso, mas Ele está sempre pronto com a misericórdia dEle para nos receber de volta. E Ele te recebe sempre de volta. Próximo. O eu sou. 31:13 de Êxodo. Ele é misericordioso, mas também é aquele que nos santifica. Ah, que lindo. Você sabe o que é interessante? Olha lá o que diz ali. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, e isso será um sinal entre mim e vocês, de geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Quando a gente fala santificar, a gente tem uma noção da beatificação, não é mais ou menos isso? Ah, o santo fulano. Então, se a pessoa foi beatificada, se ela é santo, a santa Sara é porque ela não comete nenhum pecado, nada, e ela é assim com Jesus, bem parecido com Jesus mesmo, e aí ela é santa. Sabe o que é santificação? É separado. Quando fala que o Senhor te santifica, Ele fala assim, eu pego você e separo você para mim. Ele falou assim, vocês vão ter uma aliança comigo, para que todos saibam que vocês são separados para mim. São separados do mundo, vocês são separados da forma dos outros pensarem. Eu não sou aquele que eu tenho que pensar igual todo mundo, porque eu sou separado para Deus. Por isso que a santificação, a gente acaba entendendo como uma parte de purificação, porque quando nós somos separados para Deus, nós nos assemelhamos àquilo que Ele quer que a gente seja. Deu para entender? Está confuso ou não? Está dando para entender? E Deus nos separa para que a gente tenha uma forma de pensar segundo o reino de Deus. Ele nos separa para Ele, para que nós sejamos a propriedade particular dEle. Nós somos dEle. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Não é uma bandeira de possessão, é uma bandeira de amor e compromisso que Ele tem conosco. Vamos que nós estamos atrasados, tem muita coisa para fazer. Vamos falar, é muita informação. Em Levítico e Números, ele fala do Senhor nosso Deus, mostrando que somos o seu povo e devemos refletir sua santidade. Depois que ele fala da misericórdia, ele fala da santidade, e depois, no livro de Levítico e Números, ele estava ensinando um povo a ser dele. E ele falou assim, eu perdi as contas de quantas vezes Deus fala, porque eu sou o seu Senhor. Porque eu sou o seu Senhor. Porque eu sou o seu Senhor. Agora lembra, quando Deus é nosso Senhor, é um Senhor com uma bandeira de amor sobre a nossa vida. Quando Ele fala que Ele é o nosso Senhor, Ele está dizendo assim, vocês não servem mais o inferno, vocês não são escravos mais do inferno, vocês são filhos. Quando Deus fala que Ele é nosso Senhor, é só para lembrar a gente de que reino que a gente pertence. Para a gente não ficar confundido por aí. Porque às vezes a gente esquece do reino que a gente pertence. A gente esquece quem é o nosso rei. A gente esquece quem é aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A gente esquece, a gente vai para uma entrevista de emprego e fala assim, ai, tem muita gente. Esquece que Deus é o seu Senhor. E que você tem uma coisa a mais ali. Você tem Deus contigo. Olha, irmão, deixa eu avisar que daqui a pouco vai chegar o Natal. Começa a ter sorteio de carro.
Não adianta orar para o sorteio de carro, tá bom? Porque eu falo assim, não, eu tenho diferencial, porque todo irmão ora pelo sorteio do carro, falando, porque Deus é comigo. Você e vai um monte de irmão que orou ali. Então, para não dar inveja em ninguém, nenhum sai. Então, nem se preocupa com isso. Mas sim, nós temos um diferencial, sim, numa universidade. Quando a Raquel queria fazer USP, e, assim, todo mundo sabia o quanto era difícil, mas eu tinha uma convicção, e eu falava todo o tempo para ela, filha, calma, Deus é com você, é Ele que vai à tua frente. Eu vejo gente falando, eu não vou tentar isso, eu não vou tentar aquilo, de medo, já sentindo um perdedor, já sentindo um derrotado antes de ir tentar. Eu queria tanto comprar aquela casa, ou alugar aquela casa, mas eu nem vou tentar. Por que não? Porque eu estou com essa dificuldade, eu estou com aquela, mas você é filho do rei, você tem Deus por seu Senhor. Quantas vezes Ele vai ter que repetir para você? Será que todo dia cedo Ele vai falar assim, tudo isso porque eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, você pertence a mim, você é minha propriedade particular, amada, que eu cuido, eu sou o teu Senhor. Próximo. Zeloso. Deuteronômio 5:9 diz que Deus é um Deus zeloso. Sabe o que diz que é zeloso? Eu vou traduzir numa linguagem que você entende. Ciumento. Ciumento não do jeito ruim, mas de uma forma. Ele não negocia o lugar dele na sua vida. Ou ele é o número 1, ou ele não é nada. Ou ele é seu Senhor, ou ele não é. Se seu marido, sua esposa, seu filho, seu namorado estiver no lugar de Deus, ele não está. Dá para entender isso, irmão? E às vezes a gente perde, faz bobagem, quando a gente coloca coisas ou pessoas no lugar que é dele. E aqui Deus termina a parte dele falar e se apresentar a um povo. E nesse momento eu terminei de apresentar a um povo aquilo que Deus era, e agora eu vou apresentar quem Jesus é, na plenitude dos tempos. Deus começa a trabalhar, a preparar um povo, e nesse momento, nessa igreja, aqui, nessa manhã, a gente está passando pelas 2 etapas junto aqui. Eu sou povo, eu sou amado, Deus é o meu Deus, é o Shaddai, aquele que me liberta, aquele que cuida de mim, aquele que tem misericórdia, que me alcança, e aí na plenitude dos tempos vem Jesus. Vem Jesus para trazer o céu à terra. E Deus começa a falar, amado, agora o relacionamento é mais íntimo. Agora, eu não vou falar com uma pessoa para a pessoa vir, eu não vou fazer, agora eu vou falar com você. Agora o caminho foi aberto, e através de Jesus eu vou falar com você. E vem Jesus e começa também a se mostrar e a falar quem Ele é. Mas nesse momento que Jesus fala quem Ele é, Ele está revelando ao povo um novo momento, um momento de relacionamento mais íntimo com Deus. Porque olha como Jesus se revela. Jesus se revela em Mateus 11:29, manso e humilde, aquele que te dá descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para que Jesus é aquele que veio nessa terra, para que você pudesse dividir as suas cargas com Ele. Ele hoje, Ele quer que você divida as suas cargas com Ele. Por que você fica carregando coisa que Jesus já carregou na cruz? Quando Jesus se revelou, Ele não tinha ido para a cruz, mas Ele já falava tudo aquilo que aconteceria através da cruz. Ele estava nos falando que através da cruz, nós deixamos as nossas cargas. A cruz tem esse poder de Deus, de transformar a nossa vida. E Jesus fala também, em Marcos 14:62, o Filho de Deus. João 4:10, a água viva. Agora eu vou falar alguns junto aqui, porque depois eu vou falar todos esses juntos. João 4:10, a água viva. João 6:35, o pão da vida. João 8:12, a luz do mundo.
João 10, 7, a porta das ovelhas. João 10, 11, o bom pastor que dá vida às ovelhas. Jesus começou a se revelar falando assim, filho, eu sou tudo aquilo que vocês precisam. Eu sou aquele que mata a tua sede, que mata a tua fome. Eu sou aquele que sacia a tua alma. Eu sou aquele que venho até você para dar minha vida a você, para cuidar de você. Eu sou aquele que não quero tirar nada, mas eu quero dar. Eu sou mestre e senhor, também é outra passagem. Mas sendo mestre e senhor, eu vim para te servir. Jesus vai se revelando como aquele que sacia. Você tem, às vezes, desejos, você tem uma infelicidade, parece que o ser humano sempre está em busca de algo, mas quando nós encontramos Jesus, nós tomamos uma água que ela jorra para a vida eterna, nós comemos o pão da vida, que é aquele que não tem nada, o que Jesus estava falando era aquele que te sacia. Em Jesus, não importa muito o que nós temos de conquista nessa terra, nós estamos felizes, porque Jesus, Ele completa aquilo que nós precisamos. É lógico que quando temos conquistas, nós ficamos alegres, contentes, mas a nossa felicidade, aquilo que nos sacia está em Jesus, porque Ele é o pão da vida, Ele é aquele que cuida de nós. Em João 11, 25, fala que Ele é a ressurreição e a vida, fala da nossa vida eterna com Ele, aleluia. João 14, 6, fala o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1, a videira verdadeira. Apocalipse 1, 17, o primeiro e o último. E Apocalipse 22, 16, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Jesus é Deus, irmãos. Mas Jesus veio, Deus se revelou a um povo, de uma forma a formar um povo, e na plenitude dos tempos envia Jesus, para que num relacionamento íntimo, em coisas que nós podemos ver, a cruz o homem podia ver. Deus já era tudo isso para nós, mas através da cruz nós vimos a misericórdia se manifestando para a nossa vida. Nós vimos o amor maior do que todo o amor que a gente pode imaginar. Tem pessoas que falam que amam muito. Ai, eu amo tanto, eu amo tanto. Mas amor que sufoca, que mata. Amor que tira. Não. Jesus é aquele amor que dá. É aquele amor que protege. E hoje Jesus está aqui, te atraindo para esse lugar com cordas de amor e falando com você, me conheça. Conheça quem eu sou para você, para que você possa viver a vida que eu tenho para você. Para de viver uma vida de escravo, sendo que eu te fiz livre. Para de viver uma vida de insatisfação, se eu sou o teu pão da vida. Para de viver uma vida de tristezas, sempre olhando o lado ruim, se eu sou o teu libertador. Para de viver uma vida de culpas, de cargas. Se eu sou aquele que troco a carga, a sua carga, tiro a sua carga, eu lavo o seu pecado, eu limpo o seu pecado, eu sou aquele que tiro tudo isso de você para te dar uma vida leve. Leve. Você sabe que esses dias viajando, Deus começou a ministrar comigo quando eu já estava indo. E falando o quanto eu precisava ter uma vida mais leve. E tudo que eu preciso para ter uma vida mais leve é confiar mais no Deus da minha salvação. Hoje o Senhor está te chamando para confiar no Deus da tua salvação.